agitado, distraído, procrastinador, impulsivo. Essas palavras te soam familiares? Talvez você já tenha se descrito assim, ou talvez você já tenha ouvido isso de alguém. Mas muito provavelmente você já disse isso a alguém com TDAH. Esses são rótulos que recebemos o tempo todo. Rótulos que limitam, simplificam e não contam a história toda. Na verdade, os rótulos eles não servem para nada, além de tentativas de nos colocar dentro de caixinhas. Só que esse é o problema. A vida não cabe em caixinhas. E nem mesmo eu, com 1,57 m, eu nunca coube em nenhuma caixinha. Eu sou Mara Pucci e hoje eu vou te contar como eu rejeitei todos os rótulos que me deram ao longo da minha vida. Rótulos que tentaram me definir, mas não conseguiram. Rótulos que tentaram destruir a minha autoestima, mas que falharam miseravelmente. E hoje eu quero te trazer algo poderoso, que é o seguinte: se você não pega o rótulo não te pega. É isso mesmo. Se você não der poder para o rótulo, ele não tem poder sobre você. Esse poder está na sua mão. E eu sofri isso durante muito tempo. Quando eu era criança, eu tinha ótimas notas. Era uma ótima aluna. Mas eu era terrível. E eu escutava muitas coisas. Que eu era malcriada, que eu era sem educação, que eu era briguenta. Eu fui suspensa na escola. Eu fiquei de castigo várias vezes. Eu apanhei do meu pai. E você sabe por quê? Porque eu simplesmente não aceitava as regras como elas eram. Eu brigava, eu ia contra, e isso me trouxe muitos problemas. Mas sabe o que eu fiz? Eu simplesmente não aceitei esses rótulos. Eu não aceitei o que eles diziam sobre mim. Então, eu nunca peguei esses rótulos. Consequentemente, eles nunca me pegaram de verdade. Porque quando você não pega o rótulo não te pega. Porque rótulos, eles são apenas simplificações. Eles tentam pegar a sua história e simplificar. Esse é o problema. Eles dizem que você é preguiçoso porque você procrastinou uma tarefa, mas eles não veem a maratona mental, que é a sua cabeça pulando em 1 milhão de ideias, enquanto o mundo pede para você ter foco em uma coisa só. E você sabe o que acontece quando você aceita o rótulo? Ele passa a te definir. Você deixa de ser quem você é para ser uma definição do que o rótulo te dá. E esse é o problema. Mas eu quero libertá-los hoje e dizer: vocês não precisam pegar os rótulos. E é aí que a gente entra no TDAH. O transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, ele afeta a nossa capacidade de manter a atenção, de controlar a impulsividade e, muitas vezes, no nível de atividade. No meu caso, eu sou hiperativa. Um dos transtornos mais rotulados. E eu quero que agora vocês fechem os olhos por alguns minutinhos. Imagine um rádio sintonizado em várias estações. A música nunca para. Os pensamentos, eles correm de um lado para o outro sem saber aonde focar. A nossa mente é uma bateria de escola de samba em eterno ensaio de carnaval. Mas é muito mais fácil eles dizerem apenas que a gente é distraído, que a gente não consegue focar em nada. Mas o rótulo distraído, ele é muito pouco para descrever como a mente TDAH funciona. A gente vê o mundo de uma forma que ninguém vê. A gente vê conexões e possibilidades onde as pessoas não conseguem enxergar. Eles dizem que isso é ruim. Eu acho isso incrível. Dizem que somos impulsivos. E somos. Só que isso que eles chamavam de impulsividade, na verdade, para mim,
Era o meu dom, a minha força. Era o que fazia eu ter coragem de entrar em lugares que ninguém mais teria. De eu ousar, de eu não necessariamente ficar numa profissão só, de eu pular de lugar em lugar. Quando eu aprendi a controlar essa impulsividade, a minha vida mudou. Isso se transformou no meu dom. Eu falhei muitas vezes, mas quando eu assumi o controle, esses rótulos passaram a não me definir. Porque quando você não pega o rótulo não te pega. E mesmo o TDAH, eu consegui e consigo muitas coisas na minha vida. Eu aprendi a ler aos 4 anos. Eu entrei na faculdade aos 15. Aos 23, eu era coordenadora de RH de uma grande empresa de tecnologia em São Paulo. Aos 31, eu inaugurava o primeiro ambulatório de sexualidade feminina do Brasil na Unifesp. E eu fui uma das primeiras sexólogas do país. Aos 40, eu tinha mais de 28 operações de Boticário, faturando mais de 48 milhões ano. E agora, aos 50, eu já vou avisando que eu já estou com novos projetos e eu ainda não sei o que eu vou fazer. Eu só consegui essas coisas, essas conquistas, porque ao invés de eu deixar os rótulos me definirem, eu segui o meu caminho, explorando novas ideias, novos projetos, não deixando a minha mente inquieta como minha inimiga, mas sim como a minha aliada. Porque quando a gente não pega o rótulo não pega a gente. E eu preciso te dizer, apesar de tudo isso, apesar de eu saber lidar, os rótulos vão continuar por aí. Ah, mas ela é super desorganizada. Ah, ela nunca chega no horário. Ah, o carro dela é uma zona. Ah, ela é super distraída. Mas o que eles chamam de distraída, eu chamo de exploradora. A minha mente, ela dança entre ideias, conexões e possibilidades. Eles dizem que isso é falta de foco. Para mim, é uma habilidade. E aproveitando a falta de foco que eles falam, a gente tem um superpoder, que é o hiperfoco. Quando alguma coisa capta a nossa atenção, a gente mergulha profundamente nesse tema, e aí um projeto que demoraria dias, a gente consegue concretizar em uma noite. Um livro de 400 páginas pode ser lido em algumas horas. Eu amo esse superpoder. Pena que ele é seletivo. E cansa. No final do dia, a gente está exausto. É um cansaço inexplicável, de uma mente que não desliga, de um cérebro que funcionou na potência máxima. E não é simplesmente deitar, dormir e acordar renovado. Muitas vezes a gente deita para descansar, mas a nossa mente está correndo uma meia maratona em Nova York. O corpo não descansa. Mas eles não vão falar isso, né? Eles vão preferir taxar a gente de preguiçoso, que simplesmente está procrastinando. E o que eu quero dizer para vocês é que, para mim, ser TDAH é um eterno Josué 1:9. Seja forte e corajoso, não desanime nem se apavore. Porque é isso que a gente lida todos os dias. E, assim como eu, pode ser que você seja rotulado de 1000 formas. Mas tudo depende do que você vai fazer com o rótulo. Porque o rótulo só te pega se você pegar ele primeiro. Mas esse poder, ele está nas suas mãos, de fazer com que o rótulo possa se transformar em outras coisas. Eu transformei distração em criatividade, impulsividade em coragem, agitação em energia. Porque esse poder está na minha mão e está na sua mão. Então, eu quero deixar para vocês
que o rótulo só te pega se você não pegar o rótulo... Não, eu não escutei. Se você não pegar o rótulo não te pega. Então eu quero que a partir de hoje, a partir da minha história, você decida não pegar os rótulos que a vida te dá. Obrigada.